raiz quadrada de número com 3 algarismos, utilizando algoritmos. Algoritmos ou algoritmos são sequências de procedimentos que usamos para fazer cálculos ou realizar tarefas. Tarefas quaisquer, né? Aqui nós temos algumas raízes com 3 algarismos, que nós vamos usar aí, então, os algoritmos para resolver. Para isso, nós vamos usar a tabuada com os números iguais, né? Então, ou 1 vezes 1, ou 2 vezes 2, ou 3 vezes 3, ou 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8 e 9 vezes 9. Enfim, nós não vamos usar multiplicação com números diferentes, não. Apenas com números iguais, conforme eu já deixei a tabuada aqui ao lado. Vamos começar, então, pela raiz quadrada do número 441. O primeiro passo para esse procedimento é traçar uma reta aqui, tá vendo? E outra reta aqui, nós vamos traçar assim, né? Na sequência, nós vamos contar quantos algarismos tem o número que está dentro da raiz. Então, dentro da raiz eu tenho 441, que é formado por 3 algarismos. 1, 2, 3. Se são 3 algarismos, nós vamos traçar 3 linhas. Então, primeira linha, segunda linha e terceira linha, deste jeito. Se aqui fosse 4 algarismos, iríamos traçar 4 linhas, né? Mas como são 3, aqui 1, 2, 3 linhas traçadas. Feito isso, e nós vamos repetir isso em todos os exercícios, nós vamos traçar aqui uma linha na vertical, que vai fechar aqui a raiz, vai deixar separadinha, e depois a gente vem aqui para o final da tabela, fechando também com uma linha vertical, assim. E aí, esse espaço aqui, nós vamos dividir ao meio, desse jeito aqui. Então, o primeiro passo é construir essa tabela. O segundo passo, então, agora, nós vamos fazer umas janelinhas, né? Ou uns retângulos aqui, nesses locais onde eu estou mostrando aqui para vocês. Então, vamos fazendo aqui. Nosso desenho, nossa tabelinha vai ficar parecendo um prédio, né? Aqui já tá com uma carinha de prédio aí com as janelinhas e os seus andares. Próximo passo é colocar sinal de vezes, sinal da multiplicação aqui e aqui. E construir mais 2 janelinhas aqui em cima. Essas 2 janelinhas aqui é onde vai ficar a resposta do exercício, o resultado da raiz quadrada de 441. Depois que nós fizemos essa construção de tabela e janelinhas, né? Nós vamos lá para o número, separar os pares. Então, vamos começar de trás para frente, né? Ou da direita para a esquerda. Vamos juntar o primeiro parzinho aqui, que a gente brinca, chama de casalzinho, é um casal, né, ó. E esse 4 que tá aqui também deveria formar um casalzinho, porém não tem mais ninguém aqui para ele formar o par. Então, nesse caso, ele vai ficar sozinho, tá? Ele fica sozinho. Então, nós vamos começar com ele, 4. Vamos lá na tabuada. Qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 4? 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 igual a 4. Ok, então são esses números aqui, ó, que nós vamos colocar lá dentro da janelinha. Então, 2 e o 2. Aí, eu vou ter 2 vezes 2, que é igual a 4, que a gente escreve aqui embaixo. Feito isso, a gente tem que fazer a continha de menos, a subtração. Então, vamos fazer a continha de menos aqui. 4 menos 4, esse 4 e esse aqui. Então, 4 menos 4 deu 0. Ok. Então, o que que vai acontecer? Esse 2 que tá nessas 2 janelinhas aqui, ele vem aqui para essa janelinha de cima, tá? Então, eu fico com uma coluna só de 2. Como ele tá aqui, ele já faz parte da resposta, tá? E
antes de continuar aí tirando a raiz deste número, nós vamos multiplicar esse número pelo índice da raiz. O que que é o índice da raiz? Bom, a raiz é quadrada. São números que, elevado ao quadrado, vão resultar nesse número que está aqui dentro. Então, se ela é quadrada, significa que o índice dela vale 2. Este número que fica aqui é o índice. Nós temos que multiplicar essa janelinha, o resultado que der aqui não importa, nós temos que multiplicar por 2. Então, como deu 2, nós vamos fazer 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Nós vamos anotar aqui, ó. Sempre assim. Vocês vão ver que todos os exercícios nós vamos repetir esse mesmo procedimento. Multiplicar o número que tá aqui por 2 e escrever ele aqui, tá? Bom, vamos voltar lá então no 441. Já fizemos o 4 menos 4 igual a 0. Agora nós vamos descer o casalzinho aqui. Tem que descer, eu vou escrever aqui, ó, 0, esse 0 é esse aqui, que eu tô repetindo. E agora eu vou descer o casalzinho, que é o 41. E a mesma coisa, eu vou ter que procurar aqui na tabuada um número que termine com 1. Por quê? Porque o 4 é 41 o número, certo? Só que o 4, ele já tá aqui, ó, né? Então, tá faltando só o 1. Qual é o número aqui que termina com 1? Bom, tem o 1 vezes 1, que dá 1, e tem o 9 vezes 9, que vai gerar 81, que termina com 1. Só que não é o 9 vezes 9, é o 1, né? Vamos colocar o 1 aqui e o 1 aqui. Vamos fazer, então, a conta de multiplicação. Começando por aqui, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 4 é 4. Então, deu 41. E aí, nós vamos fazer a continha de subtração. 41 menos 41, que dá 0. Então, veja que o resultado que está aqui vai subir. E encontramos, então, o resultado da raiz quadrada de 441, que é igual a 21. Vamos repetir o procedimento com a raiz quadrada de 225. Eu vou escrever aqui embaixo, por uma questão de espaço, né, para ficar melhor. Raiz quadrada de 225, então, eu vou começar fazendo do mesmo jeito que eu fiz o outro. Passando uma linha horizontal aqui e uma linha vertical aqui. E aí, eu vou contar os algarismos. 1, 2, 3. São 3 algarismos, então eu vou traçar 3 linhas. 1, 2 e 3. Feito isso, eu vou separar aqui a raiz com uma linha vertical. Então, separo. E vou fechar aqui o fim da tabela. Fecha. O espaço que sobrou aqui, eu vou dividir ao meio. E aí, então, eu tenho a tabela construída. Agora, eu vou colocar as janelinhas. São 4 janelinhas sempre, que vão ficar aqui nesses locais onde eu estou sinalizando aqui para vocês, ó. Então, aqui tem as 4 janelinhas. E também os sinais de vezes, que é um aqui e outro aqui. Não esquecendo que nós temos mais 2 janelinhas lá em cima, que são as janelinhas onde vai ficar o resultado da raiz quadrada de 225, que é o nosso exercício. Vamos, então, agora, que nós temos aí a tabela com as janelinhas montadas, vamos separar aqui os pares. Então, sempre de trás para frente. Então, da direita para a esquerda, né? Então, aqui forma um par. Aqui o 2 não tem ninguém para formar na frente dele, então ele vai ficar sozinho. E lembrando que a raiz é quadrada, então o número que tem aqui, que é o índice da raiz, vale 2. Vamos, então, começar pelo 2, né? 2. Qual é o número aqui nos resultados que dá 2? Nenhum dá 2, tá? Então, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. 4 já passou de 2, não pode passar. Então, nós vamos pegar o 1 vezes 1, que é igual a 1. E vamos escrever aqui, ó, 1 e 1. Vamos fazer a multiplicação.
1 vezes 1 dá 1. Então, o resultado eu vou colocar aqui e vou levar lá para cima para fazer a continha de menos. Então, eu vou ter 2 menos 1 e 2 menos 1 dá 1, certo? Então, significa que esse 1 que está aqui vai subir para essa janelinha da resposta. E em seguida, depois que sobe, eu já vou fazer vezes. Então, eu vou fazer 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá 2, que eu já vou anotar aqui, do lado desta outra janelinha, assim como foi feito anteriormente. Vamos agora trabalhar com o que temos aqui, é o casalzinho, o parzinho 25, que nós vamos descer juntos, desce o par, e o número passa a ser 125. Veja que eu já tenho 2 aqui. Então, se eu já tenho 2, o número termina com 5. Qual é o número aqui nos resultados que termina com 5? O 25, que é a multiplicação de 5 vezes 5. Então, vamos colocar aqui o 5 e o 5. Vamos fazer a conta de multiplicação. 5 vezes 5 dá 25. Então, coloca 5 e vai subir 2. Continuando, 5 vezes 2 é 10, mais 2 que subiu, 12. 10 mais 2 é 12. Então, o resultado aqui deu 125. Este resultado, eu vou fazer a continha de menos aqui. Então, eu vou ter 125 menos 125 e dá 0. Portanto, esse 5 que tá aqui sobe para a janelinha de resposta. Então, o resultado da raiz quadrada de 225 é igual a 15. Tá aí o resultado do segundo exemplo. Vamos fazer mais dois, né? Na verdade, são 2 que temos aqui, 2 exemplos para ilustrar bem isso daí. Então, começando lá pelo início de todo o procedimento, nós vamos traçar uma reta horizontal aqui e uma reta vertical aqui. Vamos contar quantos algarismos nós temos. Então, nós temos 3 algarismos. 1, 2, 3. Tá vendo? Então, são 3 linhas que nós vamos traçar. 1, 2, 3. Feito isso, nós vamos traçar uma linha na vertical aqui e outra para fechar aqui no final. E aí, esse espaço que eu tenho aqui, eu vou dividir ao meio. Deste jeito. Vamos fazer as janelinhas? São 4 janelinhas sempre, 4 retângulos ou quadradinhos, que nós vamos colocar sempre nesses locais aqui. E também os sinais de vezes. Então, eu vou colocar um sinal aqui e outro aqui da multiplicação. E em seguida, vamos fazer as 2 janelinhas de respostas, que vão ficar aqui, certo? Agora, nós vamos formar os casais, os pares. Começando de trás para frente, nós temos aqui o primeiro parzinho. E depois temos o 2, que não vai formar par com ninguém. Então, nós vamos trabalhar com ele sozinho. Lembrando que a raiz quadrada, o índice é igual a 2. Então, vamos trabalhar com o 2. Qual é o número da tabuada que ele vezes ele dá 2? Não tem. Então, nós vamos pegar o 1, porque 1 vezes 1 é 1. Depois, 2 vezes 2 já dá 4. 4 é maior do que 2. Então, não podemos pegar o 2 vezes 2. Vamos pegar o 1 vezes 1. E anotar aqui. 1 vezes 1 dá 1. Este número, nós vamos subir aqui para fazer uma continha de menos, de subtração. Vamos fazer 2 menos 1, sobrou 1. Então, este número 1 fica aqui na janelinha de resposta. E na sequência, a gente multiplica ele por esse número. Então, 1 vezes 2, 2. Nós vamos colocar aqui, como sempre estamos fazendo nos exercícios. Agora, nós vamos voltar aqui para o número e sobrou 1, nós vamos descer o par 89. Olha só, o número agora é 189. Então, nós vamos consultar na nossa tabela e ver que número que ele vezes ele vai terminar com o 9. Por exemplo, o 3 vezes 3
termina com 9. Eu até posso colocar aqui 3 vezes 3, mas na hora que eu vou resolver esta multiplicação, o número não chega em 189. Então, eu não vou pegar este número. Qual é o próximo número da tabuada que ele vezes ele termina em 9? É o 7. 7 vezes 7 é 49. O número termina em 9. Vamos usar aqui, então, o 7. Vamos ver agora se a gente consegue esse resultado. Fazendo a multiplicação, eu tenho 7 vezes 7, que dá 49. Então, eu escrevo 9 e vou subir 4. Continuando, 7 vezes 2, 14. 14 mais 4 que subiu, 18. Então, eu tenho 189 e aí eu posso fazer a subtração. 189 menos 189 dá 0. Então, eu vou subir esse 7 aqui para a janelinha de cima e a resposta, né, a raiz quadrada de 289 é igual a 17. Temos aí também o último exemplo e vamos resolver. Conforme foi dito, nós vamos traçar uma linha horizontal aqui, uma linha vertical aqui. O número é composto por 3 algarismos, então nós vamos traçar 3 linhas. 1, 2, 3. E vamos fechar esta tabela lá no final. Vamos traçar uma linha aqui na vertical, ó, para fechar essa tabelinha, né? Aqui. Aqui, nós vamos também traçar uma linha na horizontal, né? Para separar aqui a raiz quadrada, ficar bem separadinha. E essa parte aqui, nós vamos dividir ela ao meio. Então, eu tenho aí a tabelinha, né? E agora, eu vou fazer as 4 janelinhas, os 4 retângulos ou quadradinhos, dependendo de como tá meu desenho, sempre nesses locais aqui, ó. As 4 janelinhas do prédio, tá vendo? E aí, os sinais de multiplicação, que são 2, um aqui, outro aqui, né? Vamos colocar as janelinhas lá de cima, onde vai ficar a resposta do exercício. Muito bem. E agora, nós vamos separar os pares. De trás para frente, a gente começa aqui, que é o primeiro par. O 9 fica sozinho, não forma par. O índice da raiz vale 2, porque trata-se de uma raiz quadrada. Vamos começar. Começamos com o 9. Lá na tabuada, que número que ele vezes ele mesmo dá 9? É o 3. Então, nós vamos escrever aqui e aqui. 3 vezes 3 dá 9. E aí, nós vamos subir esse 9 aqui para fazer a subtração. 9 menos 9 igual a 0. Muito bem. Então, esse 3 que está aqui sobe para a próxima janelinha. E já, em seguida, multiplica pelo índice da raiz. Multiplica por 2. Então, 3 vezes 2 é 6. Esse 6, ele fica aqui, né? Continuando aqui, nós temos o parzinho, o casalzinho 61 que vai descer. 61. Veja, eu tenho 61 aqui e aqui eu já tenho 6, ó, que representa o 60. Então, eu tenho que ir lá na tabuada ver um número que termina com 1. Ou